Bom dia a todos os vereadores, bom dia ao público que nos assiste. Deus abençoe a todos. Declaro aberta a 14ª sessão extraordinária da 4ª sessão legislativa da 17ª legislatura do município de Bandeirantes. Mateus capítulo 18, versículo 19 e 20. Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que estás nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Amém. Consulta o vereador Rafael Cirico Gomes Chaves, primeiro Amém. secretário da mesa, se existe quórum regimental para darmos início aos trabalhos. Senhor presidente, há quórum regimental para dar início aos trabalhos para a 14ª sessão extraordinária de 2020. Em leitura, o expediente e a ordem do dia. Senhor presidente, senhores vereadores, pauta para a 14ª sessão extraordinária de 2020, expedientes do dia. Recebido do Poder Executivo, nada consta. Recebido do Poder Legislativo, nada consta. Recebidos de diversos, nada consta. Ordem do dia. Matéria em segunda discussão e votação. O projeto de lei 237 de 2020 tem como súmula: autoriza o Executivo Municipal para um inquérito adicional extraordinário no valor de R$ 276.201,79 para o Covid e da outras providências. Consulta o vereador Jaelson Ramalho Mata, segundo secretário da mesa, se existe vereador inscrito em grande expediente. Senhor presidente, demais vereadores, a todos que nos assistem e ao pessoal de apoio, estão inscritos em grande expediente os vereadores Tatiane Pereira Sabaini Azevedo e Jaelson Ramalho Mata e Carlos Roberto Ferreira Basto. Com a palavra, a vereadora Tatiane Pereira Sabaini Azevedo. Senhor presidente, nobres vereadores, a todos aqueles que nos assistem. Como é de conhecimento, né, todos, deverá sair amanhã um novo decreto para disciplinando a reabertura do comércio dentro do nosso município. Temos também um decreto que fala do uso massivo de máscaras. Então, todas as pessoas que forem sair às ruas, que saiam com máscara, pode ser de tecido, pode ser um pano, um lenço, uma fralda, mas que saia com essa proteção, porque é indispensável o uso da máscara, tendo em vista que a gente deixa de levar a mão no rosto e ao falar, a espirrar, a tossir, a gente deixa de enviar às outras pessoas as gotículas e também não recebê-las. A minha preocupação qual é? A gente tem um decreto ele pode ser mudado a qualquer momento. Também o Ministério Público pode vir e dizer não, feche tudo, porque a gente está vendo que a população não está fazendo o papel dela. Então, antes que abra novamente o comércio, que a população coloque a mão na consciência, se conscientize, que se cada um fizer a sua parte, né, fique os idosos em casa, saia quem tenha necessidade, se vai à loja pagar uma conta, se vai no mercado, vai uma pessoa somente da família. Eu sei que é ruim essa questão toda, mas é uma ação em conjunto, onde se cada um fizer a sua parte, a gente não vai ter o desgosto de sabor de fechar novamente o nosso comércio. Então, eu venho aqui dizer a toda a população que use a máscara para sair às ruas, que tenham espaço de 2 metros nas filas, sejam conscientes, ajude a todos nós a lutar mesmo contra esse vírus e também a lutar para manter o comércio aberto. Então, se todo mundo fizer a sua parte, a gente vai ter o comércio aberto. Primeiramente, né, no primeiro momento, ele vai abrir das 11 às 17, para que as pessoas que trabalham não tenha que ir e voltar mais vezes para suas casas. Então, vai vir, né, já vem almoçado, traz um lanche, e a hora que voltar para casa, já toma um banho, já tira aquela roupa, então é menos risco ainda. E a todos aqueles que forem sair, que tenham consciência, ajude a gente na questão das filas, vai no banco, tem muita gente, volta depois. O banco não funciona só das 8 às 10, das 8 às 11. Então, quem tem possibilidade, faz isso.
Porque agora a nossa preocupação não é só com a reabertura, mas com o novo fechamento. E eu tenho certeza que se a população não fizer a parte dela, não vai demorar dia nenhum, vai fechar de novo. Então, é só aqui a minha preocupação, porque a gente sabe que a gente tem que primeiro preservar as vidas, só que a economia também faz parte, porque se a pessoa não tiver dinheiro para pagar suas contas e não ir no mercado fazer a sua compra, a doença mental já vai aumentar e toda uma sequela, né, uma sucessão de acontecimentos vem depois disso. Então, que todo mundo se conscientize, vamos todos fazer a nossa parte para não passar pelo desgosto de fechar novamente. Realmente a gente fica, de certa forma, carente. Se houver um grande número de pessoas infectadas, precisando de internação e UTI, vai haver uma situação difícil e triste, mas então se todo mundo fizer a sua parte de forma adequada, use as máscaras, e a gente, se Deus quiser, vai passar por isso sem grandes desgostos e dissabores. Então é só isso, senhor presidente. Obrigada. Obrigado, muito bem, nobre vereadora, pela tua fala. Em Londrina, se eu não estou enganado, o Ministério Público entrou, né, com um pedido de fechamento do comércio. Santa Cecília do Pavão também. Isso, e parece que o juiz de Londrina já concedeu uma sentença favorável ao prefeito, né, não fechando o comércio, mas, como você disse, para que a gente evite todo esse desgaste, né, essa situação, é melhor ter um envolvimento coletivo, né, população... Senhor presidente, a parte na fala da Tati. A população e também todos, né, todas as autoridades. Nobre vereador, concede a parte ao vereador Manuel Afonso Pirola Vieira? Com a palavra, o vereador Manuel Afonso Pirola Vieira. Ô, Tati, queria dar uma sugestão muito importante, como você falou aí, para a população, né, se cuidar, se prevenir e tal. Hoje a gente vive em um país que a educação ela ainda não está totalmente ideal, adequada. A gente está em busca disso. Então, a gente sabe que algumas pessoas elas não vão ter o discernimento de respeitar. Muito importante essa cobrança, só que a gente tem que se sensibilizar e saber que algumas pessoas não vão respeitar. Então, eu queria dar uma sugestão bem legal, dar um toque para o prefeito, para ele tentar colocar alguns fiscais do município para estar votando na rua e também para ver alguma possibilidade de ajuda da polícia. Tá? Hoje eu estava em frente a um banco, na fila do banco, chegou um senhorzinho de 84 anos e ficou ao meu lado. E ele estava sem máscara. Eu falei para ele, senhor, pelo amor de Deus, a situação é muito séria, o senhor precisa urgentemente colocar uma máscara. Ele não deu bola para mim, 84 anos, eu não tive como também alguma reação ali, que eu precisava entrar no banco. Eu tenho certeza que se a polícia parasse ali e falasse para ele, ou até mesmo um fiscal, ele imediatamente iria procurar uma máscara, ia procurar se prevenir. Mas então fica aí a sugestão dessa fiscalização, porque vai ter pessoas que não vão respeitar as regras. Aí, se esse fiscal passar na hora, ou até mesmo a polícia, e falar, eu acho que qualquer pessoa que estiver na rua, polícia, até mesmo esse fiscal deveria falar assim, olha, por favor, corra urgente, arruma um pano, arruma uma máscara, porque o assunto é muito sério. E o decreto das máscaras já está em vigor, né? Então, assim, eu acho que ficaria bem legal, tá? Apenas uma sugestão, pegar essas pessoas que não vão respeitar. Primeiro, mano, é bem coerente, assim. Primeiro que a ação social, a Provopar, estão fazendo máscara para entregar a pessoas carentes, porque a gente sabe que nem todo mundo tem condição. Então, acho que foi feito mais de 1.000 máscaras até agora, e vai haver essa entrega. Já houve entrega na parte da saúde para algumas pessoas, mas ainda não foi, né, de uma abrangência total aí. E tem toda a questão também da gente conversar com as pessoas, orientar, mas amanhã, a partir do momento que reabrir o comércio, vai ter desde carro de som até mesmo os fiscais. Eles vão estar assim nas ruas fazendo a fiscalização, a orientação, e se precisar, mandar embora para casa. Com a palavra, o vereador Jaelson Ramalho Mato. Senhor presidente, eu pedi até que os vereadores permanecessem, porque nós estamos nos aproximando do mês de maio, dia 1º é o Dia do Trabalhador, e nós vamos ter também o mês onde acontece a correção
salarial do funcionalismo público. E eu gostaria de que fosse enviado um ofício ao chefe do Poder Executivo para que ele já estivesse se planejando para fazer essa reposição salarial, essa revisão salarial, né? A lei prevê que tem que ser, no mínimo, a inflação do período, certo? E nada mais justo de que o chefe do Executivo já planeje essa questão, até por conta da margem, do limite prudencial que a lei exige, né, para a folha de pagamento. Então, para que o chefe do Executivo já esteja tomando as providências a fim de fazer a reposição salarial, a revisão dos salários dos nossos funcionários públicos, servidores. E também que ele possa retomar a questão do plano de cargos e salários dos servidores, né, cargos de carreira, para que ele possa fazer um planejamento de colocar em execução e dar uma resposta ao servidor essa questão. Existe uma exigência da lei, o Poder Judiciário mandou para o prefeito que ele iniciasse pela saúde, um plano de cargos pela saúde, né? Existe também a questão da unificação dos regimes, então que o prefeito possa se movimentar, se mobilizar, a fim de dar uma resposta ao servidor, se existe essa possibilidade de colocar em prática o plano de cargos que existe no município, conforme foi dito há tempos atrás, e que ele possa, então, colocar em execução, né? Até para que a gente possa dar condições ao servidor público. Foi falado aí que muitos não vão ter condições de honrar os seus compromissos, muitos problemas no município. Então, essa revisão viria de encontro a dar condições ao servidor também de honrar os seus compromissos, né? Outra questão, o segundo ponto que eu quero tratar, é retomar a questão da barreira sanitária. Foi falado ali no debate do projeto de lei 237, que a barreira sanitária deveria ser tratada nesse momento. Então, tratando dessa questão da barreira sanitária, não é um impedimento do direito de ir e vir do cidadão, certo? Até mesmo porque o direito de ir e vir, ele é limitado. Por exemplo, ninguém pode entrar na sua residência sem uma autorização judicial, né? Então, o direito de ir e vir, ele é limitado, certo? O que nós estamos propondo é um monitoramento das pessoas que vão ter acesso ao município, apenas para saber se eles estão em condições de adentrar no município sem oferecer aquele risco de trazer uma contaminação para o município, né? Então, foi falado aí da medida de medir a temperatura do cidadão. Existe um equipamento que você pode medir a distância, é esse equipamento que o Mano Vieira citou no debate ali do projeto de lei, né, sem oferecer risco para aqueles que vão estar fazendo esse monitoramento, tá? A barreira sanitária não é um impedimento do cidadão de adentrar no município, mas de oferecer, através do poder público, as condições necessárias para que o cidadão esteja protegido quanto às medidas de sanidade e de saúde que o município vai estar tomando. Uma outra questão que eu gostaria de tratar nessa questão da barreira sanitária, senhor presidente, é que não adianta nenhuma medida que nós tomarmos aqui, aprovarmos projetos de lei, medidas de aquisição de máscaras, de medicamento, se nós não tivermos um controle da origem do vírus. A Organização Mundial de Saúde, ela trata que para um país, para um município, para o estado voltar às atividades, ele tem que ter um mínimo controle da origem desse vírus. Nós temos 3 casos no município e nós já sabemos.
Um foi viajar para o exterior, trouxe de lá, o outro foi internado no hospital, adquiriu no hospital, provavelmente, né? Então, existe um monitoramento, certo? E eu acho que é necessário, se faz necessário, de que o município tenha esse controle, né? E possa minimamente saber a origem de onde foi. Agora, se nós deixamos as portas do município abertas, né? Infelizmente vai correr o risco de trazer aí uma contaminação descontrolada para dentro do nosso município. Então, era isso que eu queria relatar, né, que seja oficiado o município nessa questão da reposição salarial, na questão do plano de cargos e também nessa proposta de uma barreira sanitária a fim de oferecer maior segurança aos munícipes e principalmente aos comerciantes. O decreto que vai ser baixado, tá? Ele vai trazer aí a autorização para o município, para os comerciantes, industriais e todos os empresários e autônomos poderem trabalhar. Eu digo uma coisa para vocês, a responsabilidade dessa tomada de decisão não pode ficar por conta só do prefeito. O que eu quero dizer é o seguinte, nós não vamos poder imputar ao prefeito a responsabilidade se acontecer alguma coisa, porque não depende só dele. Ele tomou uma decisão, está baixando um decreto, está autorizando o comércio a voltar a funcionar, mas se não funcionar a outra parte, e essa responsabilidade tem que ser compartilhada, o cidadão, os comerciantes, as autoridades, né? E toda a sociedade tem que ser responsável. Se o prefeito autoriza, a população não colabora, não adianta nada. Se o comerciante não faz a parte dele, o risco vai acontecer e a contaminação pode vir a fugir do controle. Então, essa responsabilidade pela tomada de decisão de abrir o comércio é compartilhada. É as autoridades, é a população e é os comerciantes. É responsabilidade de todos. Todos têm que cumprir a sua parte. Obrigado, senhor presidente. Obrigado ao nobre vereador Jaelson Ramalho Mata. Eu queria até pedir para o nobre vereador que procure o funcionário da Câmara que está na escala de hoje, né? Na verdade, vereador, seriam 2 ofícios, devido Correto. à matéria e ao conteúdo. Ó, o primeiro ofício seria da revisão geral anual, que é estabelecida constitucionalmente, e também sobre o plano de cargos e carreiras. É um pedido do vereador, né, para que o prefeito execute esse plano de cargos e carreiras dentro de um prazo hábil. Então, esses 2 pedidos, nobre vereador, dá para fazer dentro de um ofício só. Então, hoje à tarde, fique atento a isso. Tá? E a questão da retomada, retomar barreira sanitária, que daí já é um caso de saúde, não se trata só dos funcionários, né, como os 2 primeiros pedidos, aí seria um segundo ofício. Aí fique atento a isso no momento em que falar com o nosso servidor que está à nossa disposição na data de hoje. Com a palavra, o vereador Carlos Roberto Ferreira Bastos. Senhor presidente, senhores vereadores, o motivo de eu ter me inscrevido em grande expediente, primeiro é para tocar num assunto a respeito de uma pauta que nós tivemos do dia 20 de abril de 2020, a qual tinha um projeto nessa casa para ser votado, estava na pauta, que falava a respeito do SAAI, da autarquia, e que eu queria deixar uma coisa aqui mais clara, que talvez não ficou. A peça que vai ser instalada, se passar esse projeto, ela é instalada após o relógio de água, e não antes do relógio de água, e muito menos no relógio. Ela é após o relógio de água. Então, dessa forma, não tem como haver uma fraude, não tem como ter algum problema nessa situação. E como o Luizinho tinha comentado comigo, que ele também ia pôr uma emenda, e que essa emenda ele provavelmente apresentaria, como ele também eu vi que ele falou antes aí,
que seria a questão de que determinasse um prazo para que o SAAI pudesse responder aos pedidos dos consumidores, né, dos munícipes, que assim o desejasse colocar essa válvula de retenção de ar. E acredito eu que o nobre vereador tinha comentado comigo que seria de 3 dias úteis o prazo, né, mas depois o nobre vereador vai estar apresentando a emenda na hora. E esse é um dos pontos, e um dos pontos também seria o meu pedido para que, como o comércio está voltando, está tudo se encaixando, que a Câmara voltasse a fazer as suas sessões no plenário da Câmara, tendo em vista que, também respeitando aquilo que antes nós tínhamos comentado, a questão das pessoas de risco, que é a questão do nobre vereador Zé Fernandes e outros mais, né, que tiverem questão de risco, que pudesse ficar na sua casa e de lá, se ele quisesse participar, tudo bem, mas não haveria falta para ele. Mas os demais vereadores pudessem estar dentro do plenário da Câmara para exercer o seu mandato. Porque o que aconteceu na sessão anterior, confesso que me deixou muito triste, desapontado, tendo em vista que eu vi que o meu pedido foi de forma brusca retirada. O meu direito de vereador não foi atendido. Eu estando cumprindo com as minhas obrigações como vereador, porque o projeto que eu pedi para fazer uma leitura, ele se encontrava na pauta. E por ele se encontrar na pauta, ele tinha que estar na mão da pessoa que fosse fazer a leitura, ou até mesmo na mão do nobre presidente, mas ele não se encontrava aí. Foi retirado um direito meu. Um direito meu. Independente de eu pedir para ler o projeto no primeiro dia, ou no segundo, ou no último dia. Mas era um direito do vereador. E foi retirado esse direito do vereador. Então, assim, mediante essa situação que está acontecendo na nossa cidade, em todos os lugares, eu gostaria muito que voltasse a sessão para o plenário. E volto a dizer, eu respeito as pessoas que não possam estar lá. Eu respeito. Quem não puder estar lá, eu concordo perfeitamente que seja justificado, que seja ou feito por as pessoas, como a gente começou no começo. No começo, o senhor Zé Fernandes estava na casa dele e a sessão era gravada para ele, porque ele era uma pessoa de risco. Se tiver mais pessoas no plenário da Câmara com situação de risco, concordo perfeitamente que essa pessoa fique em casa. Mas eu vejo assim, eu estou vendo que nós fomos eleitos para a gente exercer o nosso mandato de forma plena, no plenário da Câmara. Plenário da Câmara. Embora está acontecendo essa situação, eu também concordo, senhor presidente, e não estou discordando de vocês, eu estou pondo o meu ponto de vista, que foi me retirado o meu direito, e se algumas pessoas procurarem a ver, vai ver que em várias sessões onde foram gravadas, várias sessões, foi dito naquelas sessões, vereador, a hora que chegar a hora da discussão do projeto, o vereador pede a palavra, então ali o vereador pede para que seja, que tenha o seu pedido de vista e seja votado, mas não em grande expediente. Não em grande expediente. Então, é muito triste o que aconteceu, tá? Por isso eu me inscrevi em grande expediente, tá? Para relatar aquela situação e mais essa, e pedir para que voltem a fazer a sessão no plenário da Câmara, para que nós possamos exercer o nosso mandato de forma plena, sem que haja corte durante a filmagem, travando, parando, interrompendo, tendo que voltar, e muitos dos vereadores tendo que ser chamados pelo WhatsApp. Então, é muito triste. A Câmara não tem uma estrutura para isso. Não tem. A estrutura que nós estamos usando é uma estrutura gratuita. Então, ela não tem estrutura nenhuma para isso. E, dessa forma, fica difícil. Nós, como vereador, pelo menos é o meu pensamento, de exercer o mandato de uma forma precária. Então, eu, particularmente, peço que, já que está voltando as coisas ao normais, que possamos voltar para o plenário da Câmara e fazer as nossas sessões ali. Lembrando, eu respeito as pessoas de risco que continuem em suas casas, seja ela quem for,
que continuem na sua casa e de lá possa monitorar e fazer, se quiser participar. Mas é um pedido meu. É um pedido meu. Obrigado, senhor presidente, por isso que eu me inscrevi. Obrigado a todos os vereadores. Uma boa tarde para todos vocês. Obrigado ao nobre vereador Carlos Roberto Ferreira Bastos, né, pelas palavras. Claro que a gente pode ter um pensamento diverso, mas eu também, conforme o nome do nobre vereador falou, eu respeito a opinião dele, assim como ele respeita a minha. No momento oportuno, eu irei manifestar sobre todos esses detalhamentos que foi apontado pelo nobre vereador, para que nós damos andamento aqui à votação do projeto. Havendo quórum regimental, passaremos à ordem do dia. Esta presidência informa que, conforme dispõe o regimento interno da Casa, a segunda discussão e votação é realizada artigo por artigo. Portanto, consulta o plenário se assim procederemos ou se votaremos englobadamente o projeto conforme é de costume. Os vereadores favoráveis para que votamos englobadamente o projeto permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Então, diante da decisão de todos, unânime, assim procederemos à discussão e votação do projeto de lei de número 237 de 2020, de autoria do excelentíssimo senhor Lino Martins, discutindo e votando, então, o mesmo englobadamente. Coloco em segunda discussão o projeto de lei de número 237 de 2020, de autoria do prefeito municipal. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Jaelson Ramalho Mata. Tendo em vista que esse projeto de lei fala do combate ao coronavírus, eu estive olhando o decreto municipal, a súmula, o esboço do decreto, né, porque ele ainda não foi publicado, e não encontrei algo que fale das barreiras sanitárias, do controle sanitário do acesso de populações de fora, sejam fornecedores de empresas, sejam outros cidadãos que venham de fora. Não encontrei algo que trate desse assunto. E nós estamos vendo na cidade, em alguns lugares onde eu vou, alguns fornecedores dos comerciantes que vêm trazer mercadoria, eles não usam máscara, eles não são abordados, e em vários municípios nós temos visto essa abordagem sendo feita. Muitos comerciantes estão me procurando e pedindo que seja feita alguma coisa nesse sentido, porque nós baixamos um decreto municipal que vai autorizar o retorno do comércio, mas nós não temos o controle daquelas pessoas que vêm de fora. Mas a matéria em discussão não é isso agora. Sim. O que eu estou dizendo, Sônia, é o seguinte: o projeto de lei 237 trata do controle do coronavírus, e o decreto também trata. E o que eu quero dizer é o seguinte... Discordo, vereador. O projeto fala de um crédito especial, de um dinheiro que veio para aplicação na Covid, e não fala de barreira. Então, nós estamos discutindo uma situação, o senhor está indo para outra. Veja bem, Sônia, o que eu quero dizer é o seguinte: o que adianta nós liberarmos 276 mil para o controle adianta do muito, vereador, adianta muito. Se nós não abordarmos Sônia, deixa o vereador concluir a instância, toda a questão. Então, o que eu quero dizer é que o prefeito tem que tomar também algumas providências, porque senão 276 mil não vai ser suficiente para o controle do coronavírus aqui no município. É isso que eu quero dizer. Certo? Eu sei que a questão da barreira sanitária não tem a ver com o projeto diretamente, mas está relacionada porque os 276 mil é para o controle do coronavírus e a barreira sanitária também vem nesse sentido. Então, eu penso que é muito importante que o prefeito seja comunicado, e eu peço aqui que o presidente da Câmara envie um ofício para o prefeito nesse sentido,
de que não adianta a gente tratar aqui de liberação de 276 mil se nós tivermos uma porta aberta, escancarada, né, de pessoas que vão vir de fora trazendo esse vírus para dentro da cidade. É isso, senhor presidente. Tá, obrigado ao nobre vereador Jaelson, tá? Conforme a gente já tem falado em diversas sessões aqui, que estamos sendo transmitidos virtualmente, sabemos que das limitações, como através disso, todos nós vereadores estamos sofrendo um pouquinho com isso. Então, eu peço para o vereador, hoje à tarde, procurar o funcionário que está na escala, que é o Marco, passar essas informações para ele, e a gente vai fazer um ofício, sim, tá bom? Mais uma coisa há de ser dita, que é um dinheiro, né, de grande importância pro município, é uma verba que está vindo de fora para dentro da gente, que nós deveremos, sim, eu acho que aprovar esse projeto. Agora, sim, em relação ao mérito administrativo do prefeito, em relação a estabelecer alguns regramentos dentro do decreto, claro que nós poderemos sugerir ao prefeito, tá? Conforme o nobre vereador já disse, de algumas ideias que ele tem para o prefeito colocar também dentro do decreto, a gente fica à disposição, junto com a Secretaria da Câmara, para encaminhar ainda hoje ou amanhã esse ofício. Tá? O que nós não podemos fazer, ao nobre vereador, é mudar o mérito administrativo do prefeito, até porque quem tem atribuição de emitir um decreto é somente o prefeito, né, o chefe do executivo. Correto, senhor presidente. Tá bom? Aí a gente está à disposição, nobre vereador. Com a palavra, o vereador Luiz César Teodoro Ribeiro. Excelentíssimo senhor presidente, a respeito desse 276 mil, foi falado aí em torno de R$150 cada exames para fazer desse teste rápido. Eu pergunto para a Sônia, porque algumas pessoas já veio questionar hoje de manhã, dizendo que em Londrina esses testes estão sendo de graça, por farmácia e tal. Eu justifiquei que eu acho que esse exame nosso aqui deve ser através de exame de sangue, através do laboratório. Eu pergunto para a Sônia se ela está por dentro de alguma coisa a respeito do valor de cada exame e se é realmente feito pelo laboratório, que tem de pagar terceirizado. Com a palavra, a vereadora Sônia Regina Zamboni. Senhor presidente, senhoras vereadores a todos os vereadores e o público que nos acompanha. Vereador, este crédito está sendo liberado para que o executivo tome as medidas para se adquirir esse teste. Ainda não são aqueles rápidos, não é através de laboratório, né? Então, eu posso sim estar trazendo mais detalhes a hora que for feita a dispensa desse assunto. Não tem como eu falar para o senhor agora. Ainda não houve utilização do recurso. Ok. É isso que eu queria saber, porque tem algumas pessoas que questionou e eu passei uma resposta, falei que ia procurar a resposta. Vereador, é teste rápido, não é em laboratório. Tá. E esses testes rápidos seriam utilizados para os servidores da saúde que estão diretamente nesse enfrentamento. Entendeu? Ok, e é o início, eu não sei se vai se adquirir mais ou não. Então, depois eu trago maiores informações precisas sobre o assunto. Tranquilo. Outra coisa. Oi? Você me concede a parte? Sim, pode falar. Bom dia, nobre presidente, vereadores. Hoje, como é feito? Existe um protocolo, né, para poder realizar a coleta desse exame, e ele é feito por suave. É um cotonete bem, quase o tamanho dessa caneta aqui, colhe nasal e orofaringe, lá no sininho, lá no fundo da garganta. E como que é feito? É colhido, vai para Londrina e de Londrina vai para Curitiba. É feito no LACEN, lá, que é o laboratório do estado. O teste rápido, para ele acontecer, é como o teste rápido de HIV, de sífilis, hepatite B e C. Então tem que ter equipe, vai ter que ter treinamento.
Não é qualquer pessoa que vai colher, entendeu? Então, vai ter que ser visto toda essa questão, porque hoje, para colher, por exemplo, não é nem colhido de todas as pessoas que têm sintomas. Toda pessoa que tem sintoma, ela entra na quarentena, e se entrar num protocolo, né, se der febre com tosse e falta de ar, dentro dos critérios é colhido o exame. Tanto que a gente sabe que tem 26 pessoas em monitoramento, só que só 3 está aguardando o resultado do exame. 23 está só na quarentena. Se manifestar mais sintomas, colhe. Se não, faz os 14 dias e é liberado. Ok. Outra coisa para o Jaelson, a respeito das barreiras, eu conversei com o prefeito alguns dias atrás, e ele disse para mim que ele acha que é inconstitucional ele fazer esse tipo de coisa. Eu disse para ele, por nós estamos numa pandemia, acredito que não é constitucional, mas sou favorável ao Jaelson enviar um ofício a partir de hoje à tarde, para ver se dá tempo para mudar alguma coisa nessa minuta desse decreto. Muito obrigado, senhor presidente. Me dá parte de novo? Sim, tranquilo. É que na questão da barreira sanitária, eu também acho, assim, indispensável. Só que nas conversas do comitê, o que a gente tem visto? Que tem... O Rafael está travado. Que tem todo o esforço... Sua imagem está travada. Todo o esforço, né, agentes comunitários, todas as pessoas envolvidas na fiscalização no primeiro momento, ela vai ser direcionada para o comércio. Então, é nas filas dos bancos, no primeiro momento vai ser de perto, assim. Então, é óbvio que se alguém chegar sem máscara, essa pessoa vai ser abordada. Aí, dentro dessa realidade, vai ser adaptado às necessidades. Por mim, fechava a cidade, né, as entradas, mantinha ali 3, 4, com pessoas, como foi feito em Cornélia, em outras cidades. Mas o que me foi passado é que, no primeiro momento, vai ser feito todo um trabalho, mesmo assim, até ostensivo, dentro do comércio. Então, as pessoas vão estar fazendo todo o trabalho ali. Aí, dali, não foi efetivo, daí vai para a entrada, porque não adianta nada ter na entrada e não ter quem fiscaliza onde essas pessoas vão chegar. Porque o que importa não é a pessoa entrar com a máscara dirigindo o caminhão, mas quando ela for descer, ela estar de máscara e ter os cuidados para poder transportar, né, os materiais. Então, o que eu tenho de conhecimento até agora é isso. Sem mais, presidente. Continua a discussão? Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Carlos Roberto Ferreira Basta. O Jaelson fez um questionamento, e eu também concordo com o pensamento do Jaelson, e ao mesmo tempo também, nós também não podemos esquecer de se preocupar com essa questão das liberações de recursos, porque esses recursos que estão sendo liberados não vão ser só os primeiros e também não vão ser os últimos. Não vão ser os últimos, pela situação que a gente está vendo, a imprensa desenhando no país algo acima do que o presidente está informando. Então, nós estamos vendo também que eu particularmente tenho acompanhado e tenho visto que provavelmente vão se aproveitar, alguns políticos de má índole, vão se aproveitar dessas situações para aproveitar para roubar esse dinheiro, muitos dinheiro. Ajudando a fraudar, ajudando. Nós não podemos deixar de comentar isso. Alguns podem concordar, outros podem não concordar. Eu respeito a opinião de cada um, mas pelo que a gente tem acompanhado, o país vai passar por uma situação muito crítica, uma situação que vai deixar a população muito frágil em todos os sentidos, tanto financeiramente, como também na parte de saúde, na parte emocional. Então, assim, nós devemos também tomar cuidado para que tudo que vier para nós, depois venha a prestação de conta de tudo que foi gasto e aonde foi gasto e da forma que foi gasto, mas de forma bem separada, de forma bem minuciosa, não coletivo como a gente recebe na Câmara. Gastou-se tanto, mas gastou-se tanto aonde? De que forma? Foi-se liberado um recurso para a Santa Casa de 200 e poucos mil reais para que se comprasse medicamento. Foi comprado esse medicamento, esse dinheiro já está na mão do provedor, esse provedor
já está ali com dinheiro na mão para poder comprar esse medicamento? Já viu o medicamento que vai comprar? Porque a gente vê várias matérias falando da cloroquina, com mais outros medicamentos que vão associar para poder fazer esse combate. E pelo que eu tive pesquisando aqui, juntando os medicamentos para fazer um tratamento, fica-se no custo de R$80, pelo que eu andei pesquisando. Então, se fica num custo de R$80, 200 e poucos mil reais, dá para comprar uma quantidade bem razoável para o nosso município. Então, nós não podemos esquecer disso, senhor presidente. E que o prefeito depois mande para nós um relatório de tudo que foi gasto, aonde foi gasto e com quem foi gasto. Porque, senão, o nosso país não vai ser desfalcado só lá em cima. Vai ser desfalcado no nosso município. E é lógico que, né, nós não temos motivo para desconfiar, né? Nós não temos, não, de jeito nenhum. Nosso município é santo. Então, fica aqui o meu posicionamento e o meu ponto de vista. Cada um tem a sua opinião, tem seu ponto de vista. Tem o direito de concordar e discordar. Esse é o meu ponto de vista. Senhor presidente, obrigado. Com certeza, nobre vereador, nada pode ser descartado nesse momento, né, vereador? Aí que está o papel nosso de vereador, de fiscal, nessas situações. Na própria legislação em qual nós liberamos o dinheiro para a Santa Casa, dentro desse projeto tinha um artigo que lá fala que tem que ser prestado contas desse valor. Então, aí fica também a informação aí para os vereadores, que dentro da própria legislação já estava determinando isso. Passo a palavra ao nobre vereador Carlos Roberto Ferreira Bastos. Senhor presidente, vou ser bem rapidinho, só dois comentários. Um é a questão daquela situação que o senhor disse que a gente tinha aprovado o dinheiro para a Santa Casa e que lá estava escrito já uma cláusula dizendo que precisaria ser prestado conta. Porém, lá não está especificando que essa prestação de conta seja, como diz, bem minuciosa. Né? Não está especificando isso. Detalhada, né? Então, essa é a minha preocupação. Porque prestação de conta manda-se para o plenário da Câmara constantemente. Porém, não é detalhada. Não vem de forma bem minuciosa. Não vem. Esse é o problema. E uma outra situação. Foi comentado que também está tendo a licitação para a compra de máscaras no nosso município. Eu só espero que essa licitação não seja para comprar aquelas máscaras da China. Só espero que não seja para isso, né? Porque, logicamente, se a gente comprar lá, vai acontecer uma pandemia mesmo na nossa cidade. Eu acho que o que a gente poderia fazer, o nosso município, é contratar empresas, arrumar um jeito aí de contratar empresas por perto aqui para fabricação de máscara, nem que fosse máscara de pano. Inclusive, para as pessoas também, porque essas máscaras da China, o que foi mandado para os Estados Unidos aumentou uma pandemia lá de forma absurda. Então, uma vez que já sabe que o vírus veio de lá, evitar isso, para não pôr as pessoas em risco. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, nobre vereador Carlos Alberto Bastos. Eu acho que realmente, de forma minuciosa, detalhada, não está. E existe apenas, acho que o prazo é 30 dias, né, para que apresente, né, perante ao executivo essa prestação de contas. Aí a questão do detalhamento nós podemos fazer diante da Câmara através de algum requerimento, algum ofício. Continua a discussão? Ô, presidente. Com a palavra, a vereadora Sônia Regina Zamboni. Eu não posso concordar com o nobre companheiro Roberto Bastos, né? Processo licitatório, o senhor que é advogado conhece, achar empresa, não tem como achar empresa. Vai se abrir o processo e as empresas vão participar. Ninguém sabe, ninguém vai pegar dedo, nenhuma empresa e trazer. A gente tem que ser um pouquinho coerente, né? Só isso, presidente. Nobre vereadora Sônia, eu acho que a gente está entrando numa outra discussão, né? Então. A questão do mérito administrativo, a questão dos procedimentos licitatórios, o prefeito ele vai ter
todo um regramento diante daquela lei 8.666. Tem, então. Então já tem que ter um pouquinho. E se for por pregão, aí é uma outra legislação do ano de 2002, se eu não estou enganado. Então, existem os trâmites. Só que isso daí, o que acontece? Nós estamos aprovando uma verba que vai... O crédito, né? Nós estamos aprovando o crédito. O crédito adicional que o prefeito, que ele vai ter que ter a governabilidade disso daí, e ele que vai ver a maneira. É como se fosse construção de uma ponte. A Câmara libera para o prefeito, mas quem vai decidir se é de concreto ou se ela é de madeira é o prefeito. O mérito, ou seja, se vai ser bem feito ou se vai ser mal feito, né? Isso. Agora, sim, o que o vereador faz é fiscalizar, né? Conforme o nobre vereador Roberto Bastos muito bem disse, se o detalhamento, da onde que foi, o que comprou, o pagamento. Agora, o que nós não podemos fazer é ficar estendendo uma discussão, sendo que ainda a gente está na fase de apenas liberar para o prefeito trabalhar com dinheiro. Perfeito, isso que eu estou dizendo. Ter a governabilidade disso daí, correto, gente? Correto. Continua a discussão. Encerrada a discussão. Portanto, está encerrada a ordem do dia, né? Não, perdão, né? Solicita ao primeiro secretário. Vamos votar o projeto, né? Como é virtual, a gente fica um pouco, né, perdido. Estamos, né, procurando trabalhar da melhor maneira aí com o pessoal. Tá tudo em casa. A gente agradece aos vereadores aí pela compreensão, né? Está encerrada a discussão. Solicito ao primeiro secretário da mesa que proceda a chamada nominal dos vereadores para a segunda votação nos termos regimentais do projeto de lei de número 237 do ano de 2020, de autoria do prefeito municipal. Senhor presidente, senhores vereadores, chamada nominal para a segunda votação do projeto de lei do Executivo 237 de 2020, para o Covid-19. Antônio Carlos Demício. Senhor presidente, meu voto é favorável ao projeto de lei 237 de 2020. Carlos Roberto Ferreira Bastos. Senhor presidente, sou favorável ao projeto de lei 237 de 2020, de autoria do Executivo. Jaelson Ramalho Mata. Voto favorável ao projeto de lei 237 de 2020 do Executivo. José Carlos Martins. Senhor presidente e demais vereadores, e o pessoal que está dando essa cobertura para nós aí, o Marquinho, e um bom dia a todos. Senhor presidente, sou favorável ao projeto de lei 237 do Executivo. José Fernandes da Silva. Favorável. Luiz César Teodoro Ribeiro. Voto favorável ao projeto 237 de 2020. Luiz Gustavo Onofre. Favorável ao projeto de lei. Manuel Afonso Pirola Vieira. Voto favorável. Mônica Aparecida Tavares Moscado. Meu voto é favorável ao projeto de lei do Executivo. Eu, Rafael Cirigo Gomes Chaves, sou favorável ao projeto de lei 237 de 2020 do Executivo. Sônia Regina Zamboni. Presidente, eu voto sim ao projeto de lei de número 237 de 2020. Tem como autor o prefeito municipal Paulino Martins. Tatiane Pereira Sabaini Azevedo. Sou favorável. Senhor presidente, fica aprovado em segunda votação o projeto de lei do Executivo 237 de 2020 por unanimidade, ou seja, 12 votos favoráveis e nenhum contrário. Obrigado ao primeiro secretário da mesa por efetuar a chamada nominal e também aos demais vereadores por aprovar o projeto de suma importância para o nosso município. Informou desde já que o mesmo foi aprovado por unanimidade, sendo ele de número 237 de 2020, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal Lino Martins. Portanto, está encerrada a ordem do dia. Consulta o vereador Jaelson Ramalho Mata, segundo secretário da mesa, se existe vereador inscrito em explicação pessoal. Senhor presidente, não há vereadores ou vereadoras inscritos em explicação pessoal. Então, informo aos nobres vereadores, né, que temos sessão
sessão extraordinária na data de amanhã, no mesmo horário, né, às 11 horas, ou seja, 23 de abril do ano de 2020. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão extraordinária, sendo ela de número 14ª, né, em que iniciou-se às 11 horas do dia 22 de abril de 2020. Muito obrigado a todos. Mais alguém com a palavra? Continua a discussão? Mano Vieira, rapidamente. Com a palavra, o vereador Manuel Afonso Pirola Vieira. Excelentíssimo presidente, senhores vereadores, pessoal de apoio, público que nos assiste, bom dia a todos. Ô Zé Mano, gostei da sua camisa, viu? Senhor presidente, é o seguinte, esse projeto de lei, 210 mil está indo para esses testes e o restante, 66 mil está indo para equipamento de apoio, né, máscaras e álcool em gel e tal. Hoje pela manhã eu tive uma cobrança que já está em falta álcool em gel em alguns postos de saúde do município. Então eu só gostaria de solicitar para a Sônia Zamboni, que é líder do prefeito, para que levasse essa cobrança para ele, que eu já recebi essa cobrança, e para ele cuidar um pouco disso, porque a gente está pensando só nos testes, e também tem o álcool em gel e as máscaras. Então, Sônia, só leva isso para o prefeito, fala para ele dar uma olhadinha nos postos de saúde e também ficar atento nas máscaras e no álcool em gel. E só finalizo também minha fala, talvez a Tati Sabaini, que faz parte do comitê, até mesmo a Sônia, peça para o prefeito dar um pulinho em Tambaracá, para ele ter uma ideia de como está sendo esse monitoramento lá referente às barreiras. É muito bacana, talvez aí ele tenha alguma ideia, alguma criatividade. É bem bacana lá em Itabaracá, e também qualquer um vereador que quiser dar um pulo lá, é bem legal, tá? Eles estão fazendo um trabalho muito bacana, tá? Então, passando... 2 minutos. Um abraço. Obrigado, nobre vereador. Então, ô, presidente, pois não? Só respondendo a pergunta do Mano aí, a questão de máscara e álcool gel, está em processo de licitação. O prefeito já pediu prioridade nessa questão, e o departamento administrativo, junto com o setor de compras, já estão dando andamento, tá? Realmente está em falta, mas estão tomando as providências necessárias. Obrigado.